A aula de neuroanatomia, vamos ao conteúdo de AVE, acidente vascular encefálico, e a subdivisão do mesmo em isquêmico e hemorrágico. Então nós vimos coluna 1, coluna 2, as representações patológicas e a questão fisiológica da imaginologia aplicada ao sistema nervoso central. Nós vimos o arcabouço medular, o arcabouço vertebral, as hérnias discais, os prolapsos, nós vimos as espondilolisteses, nós vimos as questões relacionadas aos aprisionamentos neurais periféricos, as incidências radiográficas como AP, como perfil, como incidência oblíqua, as ressonâncias em T1 e T2 e suas ponderações. E agora nós vamos subir para a região encefálica e vamos falar de uma patologia. E ela servirá como pano de fundo aí, como pano de fundo para a representação imaginológica do parênquima encefálico. Sendo assim, a gente vai falar desse acidente vascular. No passado era conhecido como derrame, né? Derrame por conta desses acidentes, na maioria das vezes, eles por traumas aí, mecânicos, eles atingirem o parênquima e, consequentemente, o derramamento de sangue e o escoamento poder descer para a cavidade nasal ou inclusive para a região do ouvido, chamava-se de derrame. Depois, migratoriamente, a nomenclatura mudou para acidente vascular cerebral, porque compreendiam que esse acidente ele acometia única e exclusivamente a região telencefálica, diencefálica e não o tronco. O tempo foi passando, os mecanismos de rastreio imaginológicos e clínicos foram melhorando e a nomenclatura também mudou para acidente vascular encefálico, porque há comprometimento, por conseguinte, do tronco encefálico. Há possibilidade de comprometimento de mesencéfalo, de ponte e de bulbo também. E esse acidente vascular encefálico é dividido em duas categorias, os isquêmicos e os hemorrágicos. Lembrando que o acidente vascular isquêmico é o mais incidente prevalente na população, gira em torno aí de 80% do total dessa frequência da aparição. Então, estatisticamente, epidemiologicamente, não é? A gente tem aí uma tendência muito maior aos acidentes vasculares encefálicos isquêmicos. Os acidentes oclusionais, o depósito de placa ateromatosa, o depósito de placa de gordura na túnica íntima do vaso. E correspondendo aí, em média, a 20% desses acidentes, os acidentes vasculares hemorrágicos, por ruptura vascular tanto arterial, tanto quanto a possibilidade de ruptura vascular venosa. Óbvio que aqui o ênfase será dado para as rupturas vasculares e também do ponto de vista isquêmico, do outro tipo, para os arteriosos, para os arteriais e não os venosos. Então a gente vai aqui falar sobre a definição do acidente vascular encefálico, aquele que gera sinais súbitos. Os sinais súbitos também aumentam, são evolutivos, gerando déficits neurológicos num período aí de 24 horas. E esses déficits neurológicos normalmente são progressivos. É assim que a gente nomenclatura e define um acidente vascular encefálico, sem outra causa aparente. Quando o indivíduo, então, ele passa a ter um déficit neurológico, cognitivo, motor, né? Inclusive associado a isso emocional, sem causa traumática aparente, a gente suspeita de um acidente vascular encefálico. Professor, é óbvio que não é só o declínio neural que leva à suspeita do déficit neurológico. Tem algum outro? Nós vamos ver as manifestações e a propedêutica e a anamnese verificadas através do quadro de desvio de rima, através de anisocoria de pupilas, através de outras manifestações ali de cunho facial, outras faces que o paciente possa apresentar. Vale lembrar então também que o déficit neurológico focal pode ter reversão em menos de 24 horas, o que a gente chama de uma boa progressão do quadro patológico. Quando eu tenho ali uma reversão em 24 horas desse déficit, há uma boa progressão. Quando eu tenho manifestações que após 24 horas adotam um sentido crescente ou um quadro de piora, a minha tendência aí de prognóstico é para um mau prognóstico. Então as primeiras 24 horas são fundamentais para o acolhimento do paciente, para a terapêutica farmacológica e também para o uso imaginológico de rastreio. Não é? Assustou? Perdão, meu perdão, mas é assim, né? Então vamos lá. E mais uma vez, o acidente vascular encefálico é caracterizado como uma patologia de déficit neurológico, uma patologia focal de déficit neurológico, verificada nas primeiras 24 horas, sem outra causa aparente, como por exemplo transtornos mecânicos ou doenças de base crônico-degenerativa.
complicativas, como por exemplo Parkinson, Alzheimer, ou como quando o indivíduo não a sabe, como diabetes, por exemplo, ou outras questões relacionadas aí a doenças que têm uma fundamentação inclusive autoimune. Lembrando então, as primeiras 24 horas são extremamente fundamentais. Quando há uma progressão após o primeiro dia, as primeiras 24 horas, significa que há um mau prognóstico. Esse não é o único fator de mau prognóstico, a idade é um fator de mau prognóstico também. Indivíduos acima de 55 anos têm um mau prognóstico quando acometidos por uma acidente vascular encefálico. Agora, fatores de bom prognóstico, o primeiro deles está na cara, é onde esse déficit focal ele regride, onde o paciente começa a ter um retorno do nível de consciência, um aumento da força da atividade motora de membros superiores e inferiores, quando esse paciente começa a se manifestar sem alterações na fala, que possivelmente nas primeiras 24 horas ele tinha. Então, quando ele tem regressão desses sintomas, ao final ou ínterim dessas 24 horas, significa que é um acidente vascular de progressão boa, significa que o prognóstico é favorável, tá? Então, as primeiras 24 horas são extremamente fundamentais para esse caso, tá? Muito bem. Aqui dados nacionais e internacionais, desconsiderem que o slide está um pouco desatualizado. Não é mais a terceira causa de morte, mas ainda permanece como sendo a primeira causa de invalidez, tá? Ou seja, tornando o indivíduo não apto ao trabalho, às atividades de vida diária, não apto aí às principais tarefas aí básicas domésticas, inclusive de higiene pessoal. E óbvio, né, não está mais inserida no ambiente de mercado de trabalho. Então, a invalidez ainda continua sendo a primeira causa, tá? Dados nacionais, obviamente não é a primeira causa de morte, né? A primeira causa de morte é ligada a acidentes tromboembólicos cardiovasculares, né? O infarto, evidentemente. Depois a gente tem, agora, no Brasil, acidente automobilístico, e em terceiro como causa de morte, acidente vascular encefálico. Óbvio, um alto índice de morbimortalidade em idosos, né, associado aí à condição precedente desse idoso, né, as condições de doenças de base que inclusive foram citadas. Então isso é interessante, né? Sempre associar com patologias que esse paciente possa ter tido ou tenha, ou carregue consigo ao longo do curso da doença. Vamos pular aqui, porque eu mencionei para vocês, aproximadamente aí 80%, um pouquinho mais dos acidentes, eles são isquêmicos, e ali quase 20% ou um pouco menos são de cunho hemorrágico. Os acidentes vasculares isquêmicos, eles têm relação com a qualidade de vida, como, por exemplo, a redução do nível de atividade física, o sedentarismo, o uso de tabaco, o aumento do consumo de gorduras adicionadas, de açúcar adicionado, gordura trans, gordura saturada. Então esses alimentos eles conferem o quê? Um depósito, né, na camada da túnica íntima vascular, a formação de uma placa aterotrombótica. Normalmente essas placas aterotrombóticas têm fixação em vasos maiores, como a artéria femoral, como as artérias derivadas da femoral, como as perfurantes e assim por diante. Mas como o fluxo e a volumetria sanguínea dessas artérias é muito grande, esse trombo acaba desprendendo perifericamente, se tornando um êmbolo. Esse êmbolo acaba embolizando pela vasculatura periférica e ascendente e acaba ocluindo vasos menores que vocês conhecem e viram na neonato, como por exemplo a artéria cerebral média, a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral posterior. De todas essas artérias, óbvio que algumas delas já citadas vindo de carótida comum depois interna, e outra como a cerebral posterior vindo das vertebrais, né? Através do juncionamento da basilar do comunicante posterior para a cerebral posterior. Dessas citadas, a artéria mais acometida com a oclusão vascular é a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, aquela que nutre a região convexa da massa encefálica, é a artéria mais acometida de maneira tromboembólica. Então, a linha de tendência, não é? A direção que esse êmbolo adota em sentido cortical é através da artéria cerebral média. Carótida externa, carótida comum, carótida interna, aliás, carótida interna, polígono de Willis, polígono de Willis, a adoção do sentido é para a cerebral média, abarcando toda a área cortical, inclusive as porções perfurantes para núcleos da base. E o acometimento de núcleos da base também confere o quê? Um mau prognóstico para o nosso paciente.
Então, se tem uma área regionalizada encefálica que acaba por chancelar, carimbar um mau prognóstico frente à oclusão do vaso, é quando essa oclusão se faz na artéria cerebral média. Tudo bem, pessoal? Aí está o percentil no gráfico em pizza, mostrando a diferença entre o isquêmico e o hemorrágico. Aqui uma foto, que a gente, uma ilustração que a gente mostra o trombo aí ocluindo esse leito arterial, essa região luminal, e duas áreas de feridas próximas a essa região que não recebe sangue. A região que não recebe sangue está padecendo por morte por hipóxia secundária, por falta de oxigenação e nutrição. As áreas mais periféricas ali, ou coladinhas, melhor dizendo, ao vaso, e não tão periféricas como a zona de penumbra, são chamadas zonas de infarctação. É a área que não sobrevive mais, é uma área que não tem um retorno celular. Então, conjuntos de células gliais e neurônios na área de infarctação não tem seu retorno. Essas células não voltam mais, morrem realmente. Há um processo posterior de fagocitose pela contingência das células gliais das micróglias. Já a área de penumbra é uma área celular que recebe um pequeno fluxo sanguíneo colateral, uma tentativa colateral anastomótica por um refluxo, uma retomada funcional celular. E quando há uma anastomose ou quando a medicação é assertivamente empregada de maneira precoce, a possibilidade de vasodilatação na área, consequentemente esses fatores desagregantes ou anticoagulantes ou não agregários, esses fatores contribuem para que essa área de penumbra, que as células podem retornar, realmente retornem à atividade celular e metabólica normal. Por isso que o diagnóstico extremamente precoce, dentro daquelas primeiras 24 horas, é importante para que você possa prescrever para o paciente a medicação necessária para retomar o fluxo sanguíneo regionalizado e, consequentemente, minimizar o dano do acidente oclusional pela placa de gordura. As causas, principais causas do acidente vascular encefálico, quais são elas? Trombose aterosclerótica, a principal delas é o acúmulo de gordura pela vida sedentária e consumo dos alimentos que nós já falamos e fizemos questão de mencionar. E essa trombose aterosclerótica, ela pode levar inclusive ao enfraquecimento mais longitudinal do vaso, porque o trombo ele oclui de maneira regionalizada, mas esse vaso ele pode ser perturbado de uma maneira mais longitudinal. Por conta do que, professor? Por conta de um processo inflamatório. Mas por que processo inflamatório se é uma gordura que está tamponando o vaso? Processo inflamatório porque a gordura rastreia quem? Isso já foi comentado várias vezes em aula. A gordura rastreia, quando em contato com a túnica íntima do vaso, ela rastreia as EROs, as espécies reativas de oxigênio singleto, aumenta o estresse oxidativo da túnica íntima do vaso e gera o que a gente chama, em outras palavras, de peroxidação lipídica. O que é peroxidação lipídica? É a oxidação de um tecido por acúmulo de gordura. Todo local onde a gordura se acumula, eu aumento o índice de peroxidação lipídica. Consequentemente, aumenta-se o quê? O processo inflamatório, flogístico desse vaso. Professor, você quer dizer que uma aterosclerose, um depósito de gordura, pode levar a uma arteriosclerose? Sim. Então, uma aterosclerose, que é o depósito de gordura, gera um processo inflamatório por peroxidação lipídica e, claro, secundariamente leva a uma arteriosclerose, uma doença da artéria. Então veja, uma doença causada pelo estilo de vida pode levar a uma doença da artéria. E essa arteriosclerose, que é uma doença inflamatória, ela pode ser longitudinal, pode levar aí a um prejuízo não só daquele segmento que a gordura parou, mas um segmento vascular longitudinal ao longo do vaso. Você imagina que essa artéria cerebral média ocluída, ela pode ter sido ocluída na região de saída ali do sulco silviano, do sulco lateral, e dali a gente tinha várias artérias, a artéria rolândica, a frontopolar e tudo mais. Você imagina que se aqui está ocluindo só para a rolândica, se está ocluindo para cá, não significa que esse processo inflamatório não possa ser extensivo para as outras artérias que são oriundas da cerebral média. Pode.
Então eu posso ter um processo inflamatório nas outras artérias que também recebem fluxo desse tronco, tá? Então o prejuízo não é só por conta da gordura, é pela inflamação secundária que o acidente ali isquêmico possa gerar. Diga. Arteriosclerose. Uma é atero. Por que é aterosclerose? Atero significa o quê? Gordura. Esclerose significa branco e envelhecido. Então é a etimologia das palavras. Vamos lá. Uma é aterosclerose. A outra é arteriosclerose. A aterosclerose é atero. Atero é o quê? Gordura. Esclerose significa branco envelhecido. Ah, minha avó está esclerótica, está esclerosada, né? Está envelhecida. Então eu tenho o quê? Um envelhecimento do vaso por conta de um depósito do quê? De gordura. Agora, a arteriosclerose, o que é? O envelhecimento do vaso por conta de uma doença arterial, de um processo inflamatório. Então, essa pode levar a essa. Mas, professor, será que essa daqui pode levar a essa? Pode também. Mas como, professor? Você imagina o seguinte: olha só essa roda viva, esse ciclo de retroalimentação importante e positivo para a doença. Ó, se eu tenho uma placa de gordura que leva a uma inflamação do vaso, o vaso inflama e ele prejudica como? Ele prejudica levando a fatores inflamatórios dentro do vaso. Dentre esses fatores inflamatórios, eu não tenho um fator de recuperação, de repavimentação do vaso. Qual que é a minha célula de repavimentação de tecido? Vamos, gente. Vou sentir falta com vocês. Plaqueta. Então significa que quando eu estou repavimentando aqui, depois do processo inflamatório, essas plaquetas na túnica íntima funcionam como um papel pega-moscas, deu para entender? Então tudo que passa dentro do vaso gruda. Não passa gordura dentro do vaso? Vai grudar. Então uma arteriosclerose pode levar também a uma aterosclerose. Então é uma via de mão dupla. Se tem gordura, inflama. Se inflama, gruda plaqueta, gruda gordura. Né? Então entenda o problema. É um problema de cronicidade dos vasos sanguíneos. Então a gente tem que fazer de tudo para modular esse sistema, cortar esse sistema, obviamente aparando ambas as arestas, aparando a questão da gordura e obviamente entrando com anti-inflamatórios potentes e, claro, vasodilatadores e com fatores antigregários, tá? Por isso que é prescrito o Marevan, por exemplo, né? Que é um derivado de uma heparina, um heparínico, né? Então a gente tem anticoagulante, vasodilatador e medicações para reduzir o coeficiente de gordura que passam por ali, inclusive melhorando o colesterol bom, que é o HDL, reduzindo o LDL, através inclusive, aí que vai o professor de nutrologia iria gostar, né? Durval, aí que os alifins vão entrar, os alimentos funcionais. Por exemplo, a farinha da semente da linhaça é muito importante, é um alimento extremamente funcional para aumentar o HDL e diminuir o LDL. Tá? Isso já foi verificado em diversos estudos, tanto experimentais quanto clínicos, através de dosagem de cromatografia gasosa, inclusive, verificando aí a grande benesse da farinha de semente de linhaça. Aí. Então fica a dica para os pacientes aí aterotrombóticos. Bom, então além do trombose aterosclerótica, embolias cerebrais já comentadas, ruptura de aneurisma, tá? Os aneurismas normalmente eles são o quê? Derivados do que a gente chama de MAV, lembra? O Alexandre deve ter comentado, MAVs, as malformações arteriovenosas. Então quem são as MAVs? Malformações arteriovenosas. São os bolsões saculares que são formados por um adelgaçamento da túnica média, principalmente. Se vocês lembrarem lá do vaso sanguíneo, quantas túnicas um vaso sanguíneo tinha? 3, lembra? Tinha uma túnica adventícia externa, uma túnica média e uma túnica íntima. Característica importante tunical, o que eu tinha? Eu tinha uma fenestrações maiores quando eu me remetia à túnica íntima.
e uma fenestração menor quando me remetia à túnica adventícia. Por que isso? Porque os elementos figurados do sangue, eles podem o quê? Sair pelo vaso, mas eu não posso ter entrada de elementos do vaso sanguíneo, não é cabível isso. Então sempre a minha fenestração de túnica íntima é mais larga e a minha fenestração de túnica adventícia é mais estreita. Mas o que eu quero dizer é, o problema não está na região tunical ou nas três, né? Está em uma só, que é a túnica muscular, que é a de fora. Quais são as diferenças entre cada uma delas? A túnica externa é a única que é inervada, que tem nervo. A túnica média é a que tem o quê? Músculo. E a túnica interna é a que tem a dilatação fenestral. Sim ou não? Essas são as características que diferem cada uma delas, as peculiaridades. E as três possuem o quê? Colágeno. O que acontece nas malformações arteriovenosas? Eu tenho uma redução da formação colagenosa das três túnicas e uma redução da espessura muscular da túnica média. O indivíduo é predisposto a isso, né? Então ele tem um erro gênico, né, que predispõe a uma dilatação, a formação de um bolsão. Agora, é claro que fatores ali ligados também à questão ambiental e também ao estilo de vida e também precedentemente a outras questões ligadas a ele, como a RAS, por exemplo. Tem a RAS. O que é a RAS? A hipertensão arterial sistêmica. Os indivíduos com RAS, eles têm aí um fator de predisposição, né? Então, eles têm um fator de predisposição muito grande na formação aneurismática e na ruptura de aneurismas. Então é um ponto aí, um fator de predição clínica é a hipertensão arterial sistêmica, tá? Então a RAS envolvida muito na formação do bolsão aneurismático e obviamente na consequência da ruptura do mesmo. Se eu não controlo a pressão arterial, é natural que ela há de realizar uma maior pressão no próprio bolsão e uma ruptura na área aí tunical enfraquecida, tá? Arterites, as arterites podem ser derivadas daquele esquema que a gente falou de arteriosclerose, né? Então o paciente faz uso de drogas, tabaco, álcool, ele gera um mecanismo químico de lesão da túnica íntima, consequentemente ele tem aquela cascata que foi mencionada. Então a inflamação do vaso pode levar a isso. Tromboflepite cerebral, processo infeccioso ali vascular pode ocorrer, então eu posso ter um acidente vascular encefálico, não é tão comum, mas pode ocorrer, derivado a uma sepsemia, uma infecção generalizada, ou até mesmo a uma meningite. Isso pode acometer vasos venosos e eu posso ter uma tromboflepite venosa do sistema nervoso central, consequentemente aí um acidente vascular encefálico de cunho não arterioso, mas venoso oclusional. Não é tão comum, mas pode ocorrer. Tá? Então veja, trombose aterosclerótica, embolia cerebral, ruptura aneurismática das malformações arteriovenosas, dentre as principais causas delas, ou fatores predisponentes à RAS, a hipertensão arterial sistêmica, as arterites, as tromboflebites, os distúrbios hematológicos, né? Então os pacientes que têm aí alteração de fator plaquetário ou que têm alteração de fator 8, 9 de coagulação e tempo de protrombina, por exemplo, tanto para mais quanto para menos. Os hemorrágicos, obviamente, para esse tempo aí diminuto e aumentado, aliás, e diminuto o tempo para aqueles que têm o fator de coagulação ali em menos tempo, né? Então, precocemente ele coagula o sangue e natural que isso pode ser também rearranjado com alimentos funcionais terapeuticamente. Claro que uma pessoa que tenha dificuldade no processo de cicatrização, ela vai fazer suplementação de vegetais folhosos puros, rúcula, brócolis, agrião, que tem vitamina K. Lembra? Vitamina K, que é uma vitamina lipossolúvel chamada do quê? Como é que a vitamina K chama? São três tipos, né? Dois são derivados de plantas, são fitos, e uma pode ser feita sinteticamente. A filoquinona, a menaquinona e a menadiona, que é a vitamina K, que pode ser sinteticamente produzida. Então você vai, obviamente, prescrever vitamina K para os indivíduos que têm uma falha no processo de cicatrização. E aqueles que têm uma tendência à questão tromboembólica, você não vai ministrar a vitamina K, né? Vai se afastar desse coeficiente. Vitamina K recebe a sigla de K porque quem descobriu foi um dinamarquês
Recipiente dinamarquês, coagulação sistêmica, coagulátor, né? Então, por isso que virou vitamina K. Bom, continuando, o que a gente tem? Traumas, pode sofrer uma pancada na cabeça e, obviamente, ter um acidente vascular hemorrágico, né? Ou até mesmo um fator plaquetário para agregação em um acidente isquêmico. Perdão? Hipotensão associada à estenose arterial, essas são o quê? Os acidentes vasculares temporários, não são os permanentes, são os acidentes vasculares aqui, que eles são em um curto período de tempo, eles geram uma estenose do vaso, consequentemente, eles, após essa estenose, o vaso novamente volta ao seu calibre normal. Então é um acidente vascular por hipotensão, é um acidente chamado de transitório, acidente vascular encefálico transitório, tá? Então esse acidente transitório, ele passa rápido, mas gera déficit neurológico. Na hora, ele é muito verossimilhante com um acidente vascular normal não transitório. E quais são esses déficits? A alteração da fala, a dislalia, por exemplo, quando acometido o hemisfério esquerdo no giro de Broca, lembra? Pares triangulares com operculares, leva a manifestações, por exemplo, de delírio. Então, delírio, falta de representação e noção espacial, dislalia, dificuldade também na articulação da palavra, né? Então são os acidentes vasculares transitórios. Eles com o tempo se tornam frequentes, há uma frequência. Esses acidentes vasculares transitórios, muitas das vezes são derivados do quê? Derivados de um alto nível de estresse. Um alto nível de estresse. Quando o indivíduo está muito estressado, ele passa a ter um acidente vascular transitório. E ele é um acidente do tipo hipotensão. Diga. Todos nós, vocês não terão, né? Se vocês quiserem, pelo amor de Deus. Né? E aí, o que é o transitório de um ponto de vista pressórico? É um acidente hipotenso. Então o vaso fecha. Antes da oclusão do vaso, né, transitória, antes do que acontece? Há um aumento da pressão, mas depois do vaso tem uma queda da pressão da volumetria sanguínea, porque o vaso o quê? Fechou. Então o acidente vascular transitório é aquele que faz assim com o vaso, ó, oclui o vaso, né, gera a constrição, torna o vaso constricto, diminui o fluxo sanguíneo e aí as células começam a também sofrer por hipóxia secundária. E é transitório porque depois esse vaso volta a dilatar. E o porquê que é depois de um estresse, de um pico de estresse? Por conta dos mediadores ali, né? Liberação excessiva de cortisol, liberação excessiva de catecolamina, então vasoconstrição. Então o cara está estressado, vou tomar uma Coca-Cola, está estressado, vou tomar café, vou fumar. Pior, o café é o quê? É um indutor para a catecolamina, vocês não lembram disso? Que a gente mencionou que as catecolaminas estavam relacionadas também à patologia, a terceira patologia que a gente viu em neurofisiologia, né? Que qual é? Transtorno de personalidade limítrofe borderline, lembra? Então é assim, quando está estressado, aumenta o nível de catecolamina e o nível de cortisol, há uma constricção do vaso, se torna constricto cerebralmente e há esse acidente vascular transitório hipotenso, tá? Continuando, enxaqueca com déficit persistente, miscelânea é um conjunto de tudo, né, das causas indeterminadas. Mais uma vez, uma imagem mostrando ali a agregação plaquetária na formação do trombo e uma imagem aí para vocês. Vamos à nossa primeira imagem. Imagem do sistema nervoso central, que vai denotar o quê? O arcabouço, o parênquima encefálico, chama tomografia computadorizada, tá? Primeira diferença, tomografia computadorizada, assim como o raio-x, o osso aparece branco. Então aqui é o contorno transversal da calvária, dá para notar essa abóboda aí, e dá para notar inclusive que ela está branca. Então raio-x e tomografia, a parte do osso fica branca. Se fosse uma ressonância, obviamente que ficaria um pouco mais escura, num tom acinzentado, tá? Então dá para ver aqui onde está a lesão? Não dá, professor, porque eu não tenho aí uma certa afinidade, né? E um contato frequente com essa lesão. Mas será que indiretamente eu consigo imaginar onde é que está a lesão? Professor, eu não sei nem o que está ali na lousa. Você precisa me explicar. Para mim é um borrão, né? Então vamos tentar imaginar.
Dá para notar que aqui é anterior, é testa, aqui é nuca, né? As regiões parietais, o corte é transversal, dividido em metade superior e inferior. Professor, o que são essas estruturas escuras aqui, professor? Essas estruturas escuras ali na frente são os ventrículos laterais, né? As cavidades ventriculares 1 e 2, ventrículo lateral direito e esquerdo, a área de produção do líquido cefalorraquidiano pelo plexo corioide, derivados das células ali, bem demais. Professor, e esse ventrículo lateral ele tinha corno anterior, corno posterior, ele tinha o corpo, ele tinha o corno inferior, vocês lembram disso ou não? Sim, né? Lembra de uma vista lateral? Corno anterior, o corno posterior e o corno inferior. Era isso aqui, ó, tá? O corno anterior, o corno posterior e o corno inferior aqui, né? Vale lembrar que ambos aqui eu tenho laterais, direito e esquerdo, então vou fazer uma sobreposição de imagem. O lateral direito e esquerdo se ligava através de quem? Do aqueduto interventricular e depois ligava-se através do aqueduto mesencefálico ou aqueduto, aqueduto interventricular para o terceiro ventrículo aqui, e do terceiro ventrículo se ligava para o quarto ventrículo aqui através do aqueduto mesencefálico, o aqueduto silviano. Então eu tinha o que? Ventrículo lateral 1, ventrículo lateral 2, eu tinha o meu terceiro ventrículo aqui e o meu quarto ventrículo aqui. Essa é a distribuição ventricular. Então, só que essa vista é uma vista o quê? Lateral. Aquela vista é o quê? Uma vista transversal. Aqui é sagital. Sagital é vista lateral. Aqui é transversal. Então eu quero descobrir, nesse corte transversal, onde é que isso está passando. Isso aqui está passando aqui, ó. Professor, se está passando assim, significa que eu estou vendo quem? O corno anterior e o corno o quê? Posterior. Então o que você está vendo aqui, olha lá, Salém, eu estou vendo o corno anterior aqui e eu estou vendo quem aqui, ó, jogadinho, o corno posterior aqui, ó. Nossa, professor, mas tem uma diferença marcante, né? É ululante que eu estou vendo aí, que os cornos posteriores eles são diferentes. Ah, são bem diferentes mesmo. Ah, são diferentes. E por que são diferentes? Porque alguma coisa está acontecendo. Está acontecendo um acidente vascular, concorda, Zé Bruno? Tá? Agora eu preciso saber de vocês. A pergunta é simples. Esse acidente vascular está ocorrendo no hemisfério esquerdo, e vamos considerar aqui, ó, aqui para a esquerda mesmo, na esquerda do vídeo de vocês, ou está acontecendo no hemisfério direito? Tem um no esquerdo? E por que está acontecendo no esquerdo? Porque está escuro, muito bem. Uma salva de palmas. Nossa, desânimo, que desânimo, né? Tudo bem. Oi. Mas não só por isso, a gente vai entender o porquê também. A imagem é invertida ou não? Nesse aqui não. Vamos imaginar que seja convencional, que aqui é esquerdo e aqui é direito, tá? Estejamos olhando aí de baixo para cima e está normal. Tá? Depois a gente vai ver como é que faz para saber se está invertido. Normalmente vem na tarjeta da tomografia e vem no corte também. Vem a peça do lado, os cortes, depois as imagens janeladas. Então você tem uma legenda para saber o que você está lendo e vendo. Certo? Pessoal, ótimo. Ela mencionou que aqui está mais escuro, correto? Sim ou não? Ótimo. Mas qual é o mecanismo talvez indireto para a gente identificar que isso possa ser importante? O desvio da linha média. Eu tenho uma linha média aqui, ó. Tá vendo? Essa é a linha média, tá? Desvio da linha média. Desvio da linha média. DLM é um dos fatores que você acaba ali verificando qual é o padrão de desvio da linha média, né? O quanto de desvio dessa linha média que a gente considera em milímetros. Nós consideramos desvio de linha média maior ou igual a 5 milímetros, como já ali categorizando as tensões mais cefálicas. Então, maior ou igual a 5 milímetros de desvio de linha média. Dá para ver a barriga aqui, não dá? Ó, dá para ver a barriga, ó. Dá para ver o contorno. Dá para notar que eu tenho a convexidade para cá e a concavidade para cá. Isso significa que esse edema encefálico empurrou o tecido aqui, né, do parênquima encefálico para o lado contralateral. Vou apagar agora. Tá vendo? Então eu estou tendo um desvio da linha média para o lado contralateral e ela se desvia mais de 5 milímetros, tá? Então a primeira coisa que vocês vão bater o olho numa tomografia ou numa ressonância em corte transversal para identificar o acidente vascular encefálico é
5 milímetros para o lado contralateral. Então a área que estiver mais abaulada, ou seja, côncava, é a área da lesão, empurrando o parênquima para o lado contralateral. Dá para notar, inclusive, que eu estou tendo fechamento, ó, estou tendo anteriorização desse ventrículo lateral aqui do lado esquerdo. E o tempo vai passando e a progressão ali, após as 24 horas, se o prognóstico for ruim, não é? A progressão faz com que os ventrículos laterais forcem ou se forcem a ficarem o quê? Bem reduzidos também. E qual é o problema de se reduzir os ventrículos laterais por compressão do parênquima? O problema é que quando eu reduzo o ventrículo lateral, eu não continuo produzindo líquor lá? Continuo. O líquor vai ficar o quê? Aumentar a pressão licórica dentro do próprio ventrículo. Então eu tenho duas causas de pique. Eu passo a ter duas causas do aumento da pique. Quem é a pique, professor? A pressão intracraniana. Então eu tenho dois fatores de aumento da pique. Eu tenho, por exemplo, o próprio edema do parênquima e eu tenho a redução do tamanho do ventrículo lateral. Consequentemente, com a redução do tamanho do ventrículo lateral, eu tenho um aumento da pressão de quem? Do próprio líquido cefaloraquidiano. Então são dois líquidos que vão aumentar a pressão. Um pelo próprio edema cerebral, o próprio líquido ali extravasado. Se for hemorrágico, pior ainda. Se for isquêmico, tem inflamação? Tem. A gente já viu que o parênquima inflama por acidente isquêmico. Lembra por que inflama? Porque tem peroxidação lipídica, tem rastreio de célula inflamatória e inflama. Né? Quando alguma coisa inflama, não coleciona líquido? Sim ou não? Por que quando inflama coleciona líquido? Porque o líquido vai do ambiente menos concentrado para o mais concentrado e tumefa, e incha. Então, dois casos de aumento de pique. Primeiro, pela própria lesão, e segundo, pela diminuição do calibre aqui ventricular, consequentemente, aumento da pressão do líquido cefaloraquidiano. Sim ou não? Beleza, pessoal? Tudo bem? Tá? Professor, o que é isso aqui branquinho? Aqui, ó. Aqui, bem na região central, próxima à região aí diencefálica, isso é a calcificação da glândula pineal, tá? Tá branquinho, porque a tendência, com o passar dos anos, a gente tem a calcificação da pineal. Professor, mas tá branquinho aqui também, ó. É o plexo corioide, que é o cursor do mouse, né? Aqui, ó, o plexo corioide e o coroide também ele aparece branquinho na tomografia. Então, três áreas que aparecem brancas aí. A calvária, a cálota craniana, normalmente a calcificação da glândula pineal, essa região central diencefálica, e os ventrículos laterais, principalmente os cornos posteriores, por conta do plexo corioide ou plexo coroide. Tá? Desvio da linha média para o lado contralateral, maior ou igual a 5 milímetros, caracteriza também, né, junto a outros fatores, um acidente vascular encefálico. Lembrando que o aumento da pressão intracraniana por dois fatores, pelo próprio edema do parênquima e pela redução do calibre dos ventrículos por pressão desse edema. E aí o líquido cefaloraquidiano se vê aprisionado num ventrículo que é bem pequeno, tanto quanto ele gostaria. Olha lá, a área que você mencionou, circular, a área mais escura, a área da lesão. Bom, o que a gente tem aqui como tratamento? A gente tem tratamento do controle dos fatores de risco, profilaxia secundária, depois do que já aconteceu, né? Teve um acidente vascular encefálico, vai entrar com quem? Vai entrar com anticoagulante, com o Marevan, com o heparínico, por exemplo. Marevan é uma fantasia. São os antiagregantes dos anticoagulantes e os vasodilatadores também empregados. Isso com relação à profilaxia medicamentosa. E tratamento cirúrgico? Há duas possibilidades de tratamento cirúrgico por esse caso. Tá? Quando a gente está notando que é um acidente isquêmico. Quando é um acidente isquêmico, dois tratamentos para procedimento cirúrgico. Primeiro, endartectomia. O que é endartectomia? Vamos imaginar aquele nosso principal vaso ocluído. Qual que era o principal vaso ocluído que não podia ocluir? A carótida interna. Porque aí vai levar o quê? Não irá levar, né? Fluxo sanguíneo para cerebral médio e cerebral anterior. Imagina que o procedimento de endartectomia é assim, ó. Vamos imaginar, eu tenho uma carótida comum aqui, bifurcando em carótida externa e bifurcando em carótida interna. A endartectomia é uma cirurgia que se faz dessa maneira. Abre-se o vaso, corta a parede tunical do vaso e, né? Então vou colocar uma abertura aqui, vamos fazer uma abertura. Não sou o melhor desenhista de todos os tempos, mas ó, abriu o vaso aqui. Retira-se o quê? Retira-se o trombo dessa região. É assim, grosseiramente falando, é dessa maneira. A endartectomia não é a passagem de um cateter.
do vaso, a abertura e a retirada da gordura. Tá? Vamos pegar no Google aqui para ver se a gente tem uma imagem de endarterectomia, porque o meu desenho é muito precarizado. Ah, não temos internet. Não, temos sim. Não temos internet. Tá? Então fica por um segundo momento. Vocês jogam aí no celular de vocês em endarterectomia. Não vai estar assim tão feio, mas vai ser a abertura do vaso, retirada ali da placa telomatosa ou tromboembólica e depois uma sutura do vaso e retorno do fluxo normal de sangue. Tanto em endarterectomia quanto o quê? Um tratamento cirúrgico endovascular. Aí sim, a passagem de um catéter, não é? De um rotor nessa área, podendo desobstruir internamente. Tá? Então esses são os procedimentos mais convencionais. Depois do tratamento, o paciente vai para o protocolo de reabilitação para minimização dos danos motores, dos danos cognitivos, né? Da perda de sensibilidade, de sonestesia. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Perguntem. Normalmente dá bastante curiosidade no acidente vascular. Continuando. Olha só, mais uma imagem tomográfica demonstrando a progressão da doença. Então aqui, ó, é 1 hora após o acidente, numa tomografia de corte transversal, 1 hora após o acidente, 2 dias após o acidente, 2 dias após o acidente, 5 dias após o acidente, 1 mês após o acidente. Uma progressão aqui de todo o hemisfério. Então o hemisfério esquerdo ali completamente o que? Acometido, ou seja, o fluxo sanguíneo ele se expandiu, né, para outras regiões que também nutridas pela artéria cerebral média. Tá? Então é assim, ó, notadamente das primeiras horas para os primeiros dias, a progressão foi muito grande. Significa que é um mau prognóstico do paciente, né, após as primeiras 24 horas. Claro, aqui já vai entrar com anticoagulante, antiagregante, tá? Já vai entrar com contenção, com corticoterapia, mas mesmo assim a gente não tem muitas das vezes o que fazer e como controlar as sequelas ali morfológicas do acidente vascular encefálico. Algum questionamento? Dá para ver que aqui nem percebe-se mais o que? Os ventrículos laterais e ipsilaterais, há um desvio, um abaulamento, principalmente da fossa posterior aqui, tá vendo? Então da fossa posterior há um desvio com a convexidade para o lado oposto, e aqui dá para ver esse branquinho que é ali a produção do líquido cefalorraquidiano lateral, tá? É que até agora a gente está falamos apenas de tratamento medicamentoso e 2 intervenções cirúrgicas. Nós teremos mais, teremos drenagem também, colocação de dreno, já falo. Por que começou a entrar pelo direito também, naquelas 2 áreas? Por conta da conexão, né? Você tem uma conexão ali entre os ventrículos, lembra? Então você tem a passagem de conexão interventricular. E detalhe, a drenagem venosa agora ela é a mesma. A distribuição arterial é diferente e a drenagem venosa é a mesma. Você já começa com uma sobrecarga de drenagem venosa, principalmente no seio sagital superior e no seio reto. Então você já começa a aumentar aquela área de expansão da área lesional. Tudo bem? Então dá para notar aí que não é só as células das quais falta o sangue, né, que gerarão o prejuízo secundário, não é? A massa que está recebendo pressão do edema também para de funcionar, né? Então toda vez que eu aumento pressão de um tecido, eu reduzo a função, sempre assim. Você imagina, aumenta a coleção de líquido na massa encefálica, eu por pressão, eu reduzo o fluxo sanguíneo de outros vasos, que não necessariamente tinham gordura dentro. Mas essa pressão está sendo feita de fora para dentro. Eu estou pressionando a lateral dos outros vasos colaterais, reduzindo o fluxo sanguíneo também. Tá? Então é uma cascata de eventos que sempre vai prejudicar o indivíduo, tanto quanto por conta do edema do tecido, tanto quanto por conta da redução do ventrículo e aumento da pressão do líquido cefalorraquidiano, tanto quanto por pressão desse edema dos vasos que estão colaterais. Tá? Como se fosse uma síndrome compartimental cerebral, entende? O aumento da pressão dentro da calota craniana. Fisiopatologia, né, do isquêmico, diminuição do fluxo sanguíneo, já viu, diminuição da oferta de oxigênio, diminuição do pH, isso é interessantíssimo.
reduz o pH. Toda lesão tecidual reduz o pH, aumenta a acidose tecidual. Então, na massa encefálica não se faz alongado. A aferição do pH é extremamente importante. Na realidade, o paciente acaba entrando no quê? Numa acidose metabólica. Se for realizar a gasometria, vai dar acidose metabólica. E aí ele tem que regular o quadro de acidose. Porque em um quadro de acidose, a gente tem o quê? Proliferação de muitas dessas células de cunho inflamatório, consequentemente a gente não consegue contrabalancear muitos dos elementos iônicos, como por exemplo, em uma situação de acidose metabólica tem alteração da bomba de sódio e a bomba de cálcio também. Se não funciona a bomba de sódio e a bomba de cálcio, como é que fica a célula? Inchada, tumefada, cheia, e aí eu aumento a pressão intracraniana. Olha como uma coisa leva a outra. A redução do pH, a acidose tecidual diminui a troca da bomba de sódio e cálcio. Há acúmulo desses elementos iônicos intracelulares, eles puxam a água do meio externo para o meio interno intracelular, a célula tuméfora pode explodir, digamos assim, coloquialmente falando, popularisticamente falando, essa célula perde a integridade da sua membrana lipoproteica. Então você tem uma explosão celular, há uma morte celular por um desequilíbrio de bomba de sódio e cálcio. Tudo bem? Deu para entender? Então, quando o pH cai, o que acontece com a troca de polaridade transmembrânica? Ela diminui. O que acontece com os elementos ali intracelulares? Ficam acumulados, perde-se a troca e a água acaba entrando na célula, a célula incha, tumefa e aumenta a pressão do parênquima. Olha quanta coisa acontece e como é uma cascata de aumento de pressão lá dentro. Recordando, aumenta a pressão porque teve lesão. Aumenta a pressão porque o ventrículo reduziu. Aumenta a pressão porque essa pressão diminui o fluxo sanguíneo arterial que está do lado, diminui, obviamente, aumenta a morte por hipóxia. Cai o pH, porque toda lesão leva a uma acidose, sim ou não? Lembra? Se alguém sofreu um acidente automobilístico agora na osteomice, se você fizer uma pH-metria, por exemplo, fizer uma gasometria do sangue arterial, que é para estar entre 7,35 e 7,45, não é assim? Né? Então é o que seria correto. Se você fizer uma gasometria, vai dar uma acidose. Aqui vai dar uma acidose. Numa situação de acidose, o que acontece com a troca iônica? Diminui o armazenamento de cálcio intracelular e sódio, redução dessa troca, consequentemente, uma puxada, né? uma força de Starling, uma delas, que é a da osmolalidade. O que eu tenho? Uma pressão coloidosmótica intracelular puxando a água para dentro da célula. Essa célula vai resolver ficar inchada e aumentar a pressão do tecido. Sim ou não? Tudo bem? Radicais livres, a gente já falou, né? Aumento das espécies reativas de oxigênio singleto, óbvio, aumentando o processo inflamatório, aumentando o inchaço cerebral. Aumento da penumbra, né? E o tempo de isquemia / déficit permanente em 6 horas. Tá? Então, em curto período de tempo, você tem uma progressão muito grande da patologia. Por todos esses elementos, essa é a fisiopatologia progressiva do acidente vascular encefálico. Podia ter uma questão aberta dessa na prova, né? Qual é a fisiopatologia progressiva do acidente vascular encefálico? Olha que legal. Vou até anotar isso aí. Olha aí, tomografia computadorizada, mais uma vez mostrando assim, ó, dá para ter uma ideia de uma área que estava mais escura, essa área foi progredindo, foi apertando o ventrículo lateral, desviando linha média, tá? E aqui já é uma situação bem mais crônica. O tempo foi passando, o edema foi regredindo, mas a gente está falando ali de 5 meses, 6 meses. Drenou-se o edema numa condição natural de drenagem de edema, pelo sistema venoso mesmo. Tá? Só que dá para notar que o volume da massa encefálica, o volume do arcabouço, dos giros, veja, reduziu-se, ó. Então eu tenho redução giral. É como se o paciente tivesse o quê? Um Alzheimer. Lembra qual é a característica ali tecidual dos giros do Alzheimer? Perde volume giral. Olha lá, após 6 meses, ele perdeu volumetria. Por que ele perdeu volumetria? Porque não tinha fluxo sanguíneo, não tinha atividade metabólica, uso e desuso. Obviamente, ele perdeu o volume da massa encefálica. Então, aí o prejuízo é muito grande. Prejuízo motor, prejuízo cognitivo, afetamento emocional desse paciente. E está no hemisfério esquerdo, alteração da fala, diplopia, às vezes pode pegar a parte anterior do lobo frontal, visão, tá? A área que
coordena ali os movimentos do globo ocular. Tratamento por isquemia. Hemicraniectomia descompressiva, tá? O objetivo é criar espaço para diminuir a pressão, principalmente criando espaço em quem? Na dura mater. Então essa hemicraniectomia, né, é a retirada de uma porção da calota craniana de maneira, obviamente, permanente, se diz assim, né, de maneira cronogramada, por um tempo. Então estipula-se que uma cranectomia possa ficar para aquele paciente, né, ele possa ficar com essa calvária aberta durante 3 semanas para reduzir essa pressão. Ou se faz uma cranectomia descompressiva e uma duraplastia, uma cirurgia para abertura da dura mater, depois uma sutura da dura mater e um fechamento dessa cranectomia. Então o tamanho da cranectomia depende da pressão criada e depende do tamanho de quem? Tamanho do edema, o tamanho regionalizado desse edema, da geração desse aumento de pressão. Depois eu vou mostrar. Essas duraplastias elas podem ser feitas em C ou em formato que eles chamam em neurologia e neurocirurgia de formato estrelado. Tá? Então uma duraplastia, então vamos supor que aqui eu tenho a dura mater. Essa duraplastia pode ser em C ou ela pode ser em formato estrelado. Tá? Bom, muito bem, o objetivo então é ter uma reperfusão cerebral. Se você tira a pressão, aumenta aí a distribuição vascular e diminui a estenose. Otimiza a área de penumbra, reduz a área de infarto, reduz o déficit neurológico. Então a gente tem que fazer de tudo para diminuir a PIC, a pressão intracraniana. Olha lá, essa cranectomia, como eu havia mencionado, pode ser de grande monta, pode ser grandona, pode ser uma porção menor. Ela pode ser ampla frontotemporoparietal, ou seja, é até occipital, frontotemporoparietal occipital. Ela pode ser uma cranectomia inteira. Ela pode ter diâmetro médio de 10,4 cm com volume de 66,5 ml. Ela dobra isso aqui de acordo com o volume necessário a ser retirado. As cranectomias menores causam isquemia da área demasiada devido ao contato com o osso. Então, normalmente se preconiza uma cranectomia maior. Por quê? Quando se retira um pedaço pequeno da calvária, você ainda pode ter uma pressão de borda, que a gente chama. Né? A pressão dessa meninge, ou a pressão dessa leptomeninge na borda da secção óssea que foi feita. Se você tira toda calvário, né, você não tem pressão de borda, tá? E aí normalmente se faz a duraplastia quando você for tirar toda a calvária. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá, fatores de mau prognóstico. Então a gente já sabe que um dos fatores de mau prognóstico é o acompanhamento das primeiras 24 horas, não é? Se ele não tem regressão daquela lesão em uma tomografia após as primeiras 24 horas, ele tem um mau prognóstico. Qual outros fatores que são contributórios para um mau prognóstico? Idade maior que 60 anos, desvio da linha média de quanto ali? De 10. Lembra que a gente categorizava o AVE como desvio da linha média de 5, não é? Maior ou igual a 5. Só que quando o desvio da linha média é maior do que 10, o prognóstico já é pior. Tá? Escala de Glasgow, você sabe, escala de Glasgow, né? Ótimo. Menor do que 7, presença prévia de anisocoria, ou anisocória, como quilocilolatórica, que é a alteração em lateral, a diferença lateral da dilatação pupilar, quadro clínico em menos de 3 dias do AVE. Infarto de quem? Da carótida interna. Então, tudo aquilo que eu já mencionei, o principal vaso e pior vaso a ser acometido é a carótida interna. Você tem a anisocoria, o quadro é de piora do prognóstico desfavorável. Se você tem, por exemplo, escala de Glasgow menor de 7 ou desvio da linha média maior do que 10, idade acima, hoje já se considera idade de 55 anos para cima e não 60 anos para cima, tá? Então, aí, maior ou igual a 55 anos. Então, isso daí são fatores de mau prognóstico para o paciente. Melhora funcional, então veja só, segundo esse autor, melhora da afasia após a hemicraniectomia do hemisfério dominante. Obviamente, se tira a pressão da região ali de giro de Broca, você melhora a função. Índice de Bartel piora em pacientes mais idosos, com déficit neurológico e piora a admissão submetida a uma terapia intensiva. Então, um paciente idoso que ficou muito tempo na UTI, obviamente tem aí uma linha de tendência a um prognóstico pior. E pior ainda, esse índice de Bartel, vocês sabem o que é, né? É um índice de qualidade de vida, como ele se troca, como ele se veste, por exemplo, como ele come, como é a deambulação. Então é basicamente um questionário de
de qualidade de vida é empregado normalmente em população idosa. Aí você tem o score, você vai somando a pontuação e chega no total do índice de Bartel. Diga? Beleza. O que mais? Acima de 55 anos não apresenta melhora funcional, então o que também leva a reboque aquela condição da piora do prognóstico. Não 60, mas 55 mais. Conclusão, a hemicrenetomia descompressiva com a duroplastia faz o quê? Evita o aumento da isquemia, bons resultados em pacientes abaixo de 60 anos, pode gerar alterações neuropsicológicas, a técnica deve ser correta e a melhora funcional muitas vezes questionável. Dá uma olhada aí, ó, retirada da calvária lá, transecção, hemicrenectomia fronto, temporoparietal occipital, pega tudo, rebateu aqui a calvária e essa área, esse tecido que vocês estão vendo aqui é a dura mater, depois vocês viram no laboratório membrana dural lá, tá? Você tem uma pressão muito grande, então a ideia aqui é fazer uma hemicrenectomia o quê? Um C ou estrelada. Vamos dar uma olhada como é que fica o tecido após esse corte, essa tomia e depois a sutura. Olha lá, dá para entender, né? Nesse caso foi feita uma estrelada, que aqui já diminuiu a compressão, né? Mas era para ser um formato de estrela aqui, ó. Então dá para ver que fez o corte da dura mater e depois suturou a dura mater aqui com fio reabsorvível, para tirar a pressão do parênquima encefálico, tá? Então foi uma cirurgia feita com sucesso, tá? Agora vamos aos acidentes vasculares ali hemorrágicos. Olha lá, definição: hemorragia no parênquima, olha lá, ausência de trauma imediato, ausência de sinais estruturais, secundária, hemorragia associada à lesão congênita ou adquirida, que no caso são as massas, as malformações arteriovenosas, os bolsões aneurismáticos rompidos. Causas primárias, quem que é a nossa principal causa de ruptura que a gente já havia mencionado? A hipertensão arterial sistêmica, né? Então, os indivíduos que têm um aumento de pressão arterial, principalmente o aumento da sistólica, né? Eles têm uma linha de tendência a um fator de predisposição ali, preditivo a um acidente vascular hemorrágico, principalmente de artéria cerebral média, e os vasos ali, competentemente que rompem primeiro, são os vasos das artérias perfurantes, por elas serem menores. Aí, professor, eu não vi artéria perfurante no laboratório. Você viu com o nome de lentícula estriada, lembra? As artérias perfurantes ou lentículas estriadas que vão irrigar quem? Vão irrigar putame, globopálido interno, globopálido externo e núcleo caudado, cabeça e cauda do núcleo caudado. Tá? Essas áreas são importantes porque eram áreas que regulavam o quê? Essas áreas de luz da base. O que elas regulavam? Vocês lembram? A via extrapiramidal, a via motora grosseira, lembra? A via motora que não tinha programação do córtex. Lembra? Tinha a motivação, a integração, só que a programação era nos núcleos da base, os movimentos grosseiros extrapiramidais. Tá? Então essa via extrapiramidal é comprometida. Por isso que o indivíduo entra no quê? Após o acidente vascular hemorrágico, ele entra naquele padrão motor, lembra? Flexão do membro superior, flexão do membro inferior, ele entra nesse padrão aqui, ó. Então ele altera a marcha, altera a motricidade, posicionamento estrutural grosseiro, tá? Muito bem, então fatores, causas primárias desse acidente hemorrágico: hipertensão arterial sistêmica, acometimento das artérias perfurantes e, óbvio, essa sequela é uma sequela motora da programação desses movimentos grosseiros, tá? Olha lá, o que nós temos aí? Causas secundárias: as próprias malformações arteriovenosas, aneurismas saculares, abuso de drogas, angiopatia amiloide, depósito de proteína beta-amiloide, né? Ela pode sofrer oclusão dentro do vaso, gerar oclusão do vaso. Neoplasia, câncer, coagulopatias e as leucoses. As leucoses são as infecções, muitas vezes infecções derivadas de zoonoses. Olha, isso é importante, hein? As leucoses às vezes muitas das vezes são derivadas das zoonoses. Me diz uma zoonose importante. Raiva é uma zoonose. Uma outra zoonose, por exemplo, leishmaniose, outra zoonose importante, Campylobacter jejuni. O que é o Campylobacter jejuni? É uma bactéria do boi, você pode comer a carne contaminada, e Campylobacter jejuni é uma zoonose. Ela pode ir para o sistema circulatório, obviamente gerar um processo inflamatório, enfraquecimento vaso, tudo mesmo, tá? Continuando. Vamos lá aos índices e aos locais de acometimento dessas hemorragias. Olha lá. Hemorragia cerebral primária, 10 a 20% do total dos AVEs hemorrágicos. Profunda a lobar, as lobares derivadas da hipertensão
material e as pontinas. Olha só, um alto índice das pontinas. Vamos verificar então na localização mais específica. Núcleos da base, 50% das lentículas estriadas, tálamo 15%, os lobos como um todo 15%, tronco cerebral 10%, cerebelo 10%. Dá uma olhada aí, ó. Aí é núcleo da base. Isso é uma ressonância nuclear magnética, com corte transversal. Essa ressonância é de uma ponderação chamada de flare. Lembra que eu disse a vocês, na aula de coluna 1, coluna 2, eu tenho 3 tipos de ponderação de ressonância. Eu tenho a ressonância nuclear magnética ponderada em 3 tipos. Eu tenho T1, eu tenho T2 e eu tenho o flare. O que é o flare? O flare é uma mistura de T1 e T2. Na ressonância em T1, eu tenho a substância cinzenta escura, a substância branca, né, e a calvária cinza. Tá? E os meus ventrículos laterais, eles são mais puxados pro branco. No T2, eu tenho a substância cinzenta branca, a substância branca cinza e essas regiões aqui, que são os ventrículos laterais, pretas, como está aqui. Agora, no flare, eu tenho uma mistura do T1 e do T2. No flare, eu tenho a camada aqui de fora como uma camada branca, a de dentro um pouco mais cinza, não está muito bem ponderado. E eu tenho a substância aqui, o líquido cefalorraquidiano escuro. Então esse mais puxa para o flare do que para um T1 e um T2. Então o flare é uma associação entre o T1 e o T2. Então eu considero essa ressonância como um flare. E qual a importância de você entender que é um flare, professor? Para você poder fazer a distinção, principalmente da substância cinzenta com a substância branca e o processo inflamatório associado. Então você escurece o parênquima, o que é branco, o que era para ser branco, fica cinza para você poder identificar quem? A lesão. Certo? Deu para entender? Você joga no flare para o quê? Para a substância branca ficar o quê? Para a substância branca ficar mais cinza, para você enxergar o quê? A lesão mais branca no meio do que já é branco. Não sei se eu fui claro. Mais ou menos? Tá? Então você usa o flare como se fosse para o sistema musculoesquelético T2, para ver inflamação de tendões e ligamentos, a gente usa o flare para o sistema nervoso central. Então, mais uma vez, qual a importância da incidência em flare? É você poder usar uma ponderação de imagem em tornar a substância branca, axonal, mielínica, um pouco mais escura, ponderá-la para deixá-la mais escura, para poder identificar a região de lesão branca, sim ou não? Tá? Essa é a ideia do flare, ok? Fazendo com que ainda as substâncias intraventriculares, que é o líquor cefalorraquidiano, possa ficar escuro também. Tudo bem, pessoal? Então você deixa o líquido da lesão branca, mas o líquido cefalorraquidiano escuro, preto, tá? Muito bem. Qual é essa área de acometimento? Vamos ver então. É uma lesão hemorrágica de qual área? Está falando lá em cima dos núcleos da base. Está exatamente pegando o quê? Aqui é quem, pessoal? Aqui é tálamo, ó, as massas ovoides talânicas. Aqui é tálamo, cordão anterior, cordão posterior, linha média. Dá para ver aqui, ó, a calcificação de parte da pineal. Aqui os ventrículos, o corpo posterior dos ventrículos laterais, complexo corioide e coroide. E aqui eu tenho a minha área aqui hemorrágica, tá? Aqui vai pegar globo pálido interno e globo pálido externo, pegando cutânea aqui e claustrum aqui, o claustrum, cabeça do núcleo caudado, não está alcançando a cauda do núcleo caudado, mas está pegando quem? Cabeça do núcleo caudado, está pegando globo pálido externo, globo pálido interno, está pegando cutânea, está pegando, mas é bem fininho o claustrum, lembra? Está pegando o claustrum ou claustrum ali. Tudo bem, pessoal? Pegando os núcleos basais nessa área. Aí, vamos lá. Alguma dúvida do porquê do flare? Beleza. O que eu tenho aqui? Lesão talânica
Isso só para representar para vocês que eu posso ter uma lesão não só em vascularização arteriosa, mas posso ter uma lesão em vascularização venosa. Por que venosa, professor? Explica. Porque esse edema do tálamo está escoando para onde? Para dentro do corno anterior dos ventrículos laterais. Dá uma olhada lá. E por que é venosa? Qual é o grupo de artérias de veias celestes que inclusive caiu na prova que vão estar relacionadas ao tálamo? Não? As tálamo-estriadas. Lembra? Então eu tenho o conjunto venoso tálamo-estriado aqui, tá? Então eu tenho as tálamo-estriadas aqui, ruptura aí venosa tálamo-estriada e extravasamento para onde? Dentro dos ventrículos laterais. Qual a necessidade aqui? Colocação de um dreno. Colocação de um dreno, ok? Que tipo de dreno, professor? Nós temos dois tipos de dreno, tá? Nós temos a drenagem externa, tá? A drenagem cerebral externa e a drenagem cerebral peritoneal. Como peritoneal? Ó, você imaginou? A drenagem o que? Externa, coloca-se um dreno transcraniano, uma ligação até um selo d'água, obviamente. É um dreno, uma bomba, esse dreno tem uma bomba de sucção, tá? Dentro do ventrículo lateral, externalizando esse líquido por um aparato externo. Esse é o dreno ali extracerebral, né? Vem para fora. E eu tenho um dreno peritoneal. Como que é o dreno peritoneal? Sai daqui, passa debaixo da pele, certo? Da tela subcutânea. Esse dreno vem aqui, passa por debaixo aqui da clavícula e esse dreno vai descendo e vai jogar esse líquido onde? No peritônio, tá? Então eu tenho um dreno peritoneal, um dreno extracerebral e um dreno peritoneal. Ou não tem interno, eu queria tanto mostrar essas imagens aqui. Beleza. Depois a gente mostra. Pessoal, tudo bem? Que as redes vasculares podem ser o que também? Podem ser venosos e aqui as tálamo-estriadas, e aí é um edema acumulado no corno anterior dos ventrículos laterais que pode ser drenado de ambas as maneiras que eu citei, né? Extracerebral e também peritoneal. Aqui uma localização de 10% deles no tronco encefálico, por isso é chamada de acidente vascular encefálico. Aqui, esse acometimento leva ao quê? A alterações dos 12 pares de nervos cranianos, todos eles, né? Mas pode levar aí uma sindromia em alguns desses pares de nervos cranianos. Como muitos deles, e principalmente quando a lesão for mais superior no tronco, na região mesencefálica pode levar um sintoma de diplopia, que é a visão dupla, né? Por conta do acometimento da inervação óptica e oculomotora, tá? E assim, conforme for aumentando a pressão em cada par respectivo, é a manifestação respectiva dos sentidos ali dos pares cranianos. Aqui, na fossa posterior, na fossa cerebelar, 3 áreas cerebelares acometidas de maneira diferente. Aqui eu tenho uma região verminal, mas na região de lobo cérebro-cerebelar, a porção do lobo posterior cerebelar. Então as alterações são mais ligadas à sensibilidade, ao envio de informação proprioceptiva para o sistema nervoso central. Aqui eu tenho um acometimento na porção mais espinocerebelar, uma questão de programação motora envolvida, inabilidade de reprogramação motora de extremidades. E aqui eu tenho a região verminal, a região de vérnix cerebelar, principalmente oposta, que é a região do lobo flóculo nodular. Equilíbrio, né? Equilíbrio troncular. Lembra? No vestíbulo cerebelo. Então as alterações aqui são alterações vestíbulos cerebelares, alterações de equilíbrio na região do lobo flóculo nodular. Eu sei que vocês estão cansados, tá? A aula está sendo longa, mas aperta o passo. Quadro clínico: rebaixamento do nível de consciência, crises convulsivas, déficits focais do paciente hemorrágico. Tá? Tratamento cirúrgico, critério de exclusão. Tem menos de 6 anos ou mais 75, normalmente se exclui da cirurgia. Presença de coagulopatia não medicamentosa, plaquetopenia, distúrbios de sangramento, hemorragia do tronco cerebral, extensão do tronco cerebral, então tem que diminuir primeiro esse quadro para depois ir para a cirurgia. Evidência grave de anormalidade neurológica pré-existente ou
grave comorbidade que talvez não possa ser interessante para a cirurgia nesse momento. Glasgow menor ou igual a 4, volume do hematoma, quando ele é aí de 16 centímetros cúbicos ou 3 centímetros cúbicos de diâmetro, sem hidrocefalia. Como é que calcula o volume do hematoma? Depois eu ensino. Critérios de inclusão, quando o cara vai para a cirurgia. Hemorragia intracerebral, cerebelar, quando observado na tomografia, como a gente viu até agora. Todas as imagens que a gente viu até agora são todos indivíduos que são aí indicados, né, que têm indicativo de cirurgia, né, são eletivos para cirurgia. Ausência de parâmetro neurológico com indicação de aspiração do hematoma, Glasgow maior que 4, supratentorial, ou seja, né, com alterações acima do tentório, Glasgow de 3 a 15, quando as manifestações das lesões são cerebelais. Deu para entender a diferença? Né? Quando o Glasgow for maior que 4, ele pode ir para a cirurgia, mas quando as lesões forem aonde? Acima da tenda do cerebelo, não for abaixo, não for no andar inferior. Para isso, eu preciso de Glasgow de 3 a 15, então você tem uma flexibilidade maior para cirurgias cerebelais. Olha lá, desvio da linha média maior do que 5,4 milímetros já manda para a cirurgia, deu para entender? Desvio a 5,4 cirurgia. Volume do hematoma maior do que 30 centímetros cúbicos de diâmetro ou 5 na área de maior espessura. Tá? Então dá para ver que aqui eu não vou levar para a cirurgia, porque aqui o volume do hematoma é pequeno. Aqui eu vou levar para a cirurgia porque o volume do hematoma é o quê? Bem grande, já está na hora de cuidar desse paciente. Volume do hematoma cerebelar de 16 centímetros cúbicos e diâmetro maior espessura 3 centímetros. Aqui é como se calcula o volume do hematoma. O volume do hematoma é calculado assim, aqui está o hematoma. Você vai calcular essa distância em centímetros, que é o comprimento, a largura do hematoma, que é o famoso A, e aqui é o B. Tá? Então você vai pegar o A, pegar o B, né? E depois você vai pegar o C. O C é assim, ó. Se aqui é o tamanho do hematoma, você vai buscar de 1 em 1 centímetro para cima das maiores larguras e comprimentos e 1 em 1 centímetro para baixo. Mas quanto de 1 em 1 centímetro? Quantos desses 1 centímetros eu vou fazer? Vocês vão fazer até que esses centímetros eles ocupem o quê? 25% dessa distância. Não sei se eu fui claro. De novo, aqui eu tenho o hematoma. Isso aqui é meu A. Sim ou não? Isso aqui é meu B. Quem é meu C? Meu C é você tentar buscar uma espessura. Sim ou não? Isso aqui é comprimento, isso aqui é largura. Nós vamos tentar buscar tridimensionalmente uma espessura. Sim ou não? Certo? E nessa espessura eu vou buscar essa espessura de 1 em 1 centímetro, certo? Mas eu posso ir até onde nessa espessura? Bom, você vai verificar essa espessura de 1 em 1 centímetro nos cortes tomográficos, sim ou não? Enquanto você estiver identificando volumetricamente esse hematoma. Estou sendo claro? Sim ou não? Beleza. Aí você está aqui, ó, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Você vem aqui no centro do hematoma, você vai calculando 1 centímetro. Aqui vamos supor que esse hematoma ele reduziu bastante, né? Por exemplo, ele afinou aqui, e esse hematoma nessa ponta aqui afinou. Então ele não dá 25% da área mais larga do hematoma. Então eu não continuo calculando 1 centímetro, entendeu? Eu estou sendo claro? Tá? Então respondam para mim. Vocês entenderam? Então é comprimento, largura e espessura. A espessura vai sendo dada do quê? De 1 em 1 centímetro, para cima e para baixo, porque são cortes tomográficos do hematoma. Você vai continuar contando de 1 em 1 centímetro até o passo que essa largura aí tenha que dar o quê? 25 centímetros ou mais. 25% ou mais. Se der 25% ou menos, você já não vai contar daqui para cá, vai contar só essa área e vai descartar as pontas. Sim ou não? E aí é o C. O que você faz? Você faz ali A vezes B vezes C e divide por quanto? Divide por 2. Você soma tudo, você multiplica tudo e depois divide por 2, vai dar o volume do hematoma. Tudo bem? Beleza. Aqui, pessoal, drenagem foi o que eu comentei. Drenagem aí, drenagem extracraniana e drenagem o quê? Drenagem peritoneal. Casos clínicos, vai cair na prova? Não, mas dá para a gente comentar um pouquinho sobre eles. Diga. O cálculo não é relativo às O cálculo não, vai ter que conhecer. Não, sim, mas
vou dar um hematoma para você fazer um cálculo. O que é que eu precisaria? Daquela imagem chapada, igual a gente viu ali no curso da base, e depois vários outros cortes para vocês calcularem os centímetros. Então não faz sentido. Até faria, mas pessoal, vou ser sincero, o que eu estou dando aí não é só neuroanatomia. Vocês estão percebendo que é uma aula de neuroadulto lá do 5º ano, do 6º ano. É assim, é um negócio bem avançado, mas é bacana, vocês. É legal, bom, eu acho. Fantástico. Aí o que acontece? Mais uma vez, é comprimento, largura e espessura. Essa espessura de 1 em 1 até que os 25% possam ser menor, que essa lesão possa ser menor do que a maior largura e o maior comprimento. Tá? Você multiplica o comprimento pela largura, pela espessura, depois divide por 2. Aí vai dar o cúbico do hematoma, tá? Tudo bem? Beleza. Marcos, 55 anos. Marcos, 55 anos. História da moléstia atual, paciente previamente com quem? Hipertensão arterial sistêmica, fator preditivo para as coisas darem errado. Não dialítico, ou seja, não faz hemodiálise. Há 4 dias, dor de cabeça, cefaleia súbita, fraqueza no corpo esquerdo. Tá? Levado ao PS para avaliação. Claro, né? Tá 4 dias com fraqueza, tá com cefaleia, né? Vamos verificar como é que o Marcos está. Lembrando, 55 anos, né? Já é um fator de idade etário para o mau prognóstico. Tá? Ao exame, pressão arterial está alta ou não? Tá, né? 200 ml de mercúrio por 120, né? Então, sistólico diatórico. Claro, com 15 pupilas isotóricas, tá beleza. M parecia no membro superior esquerdo e fraqueza muscular generalizada grau alto. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Beleza. Olha lá o Marcos. O que está acontecendo? Olha o tamanho aí do edema. Tá? Então, desvio da linha média para o lado contralateral. Se a gente for imaginar, está dando quase 5 milímetros de desvio da linha média, de 3 a 5 milímetros. Tá? Persistência no edema. Já não estamos conseguindo ver o ventrículo lateral aqui do lado índice lateral a lesão. Tá? Provavelmente o Marcos vai passar por procedimento cirúrgico. Tá? Volume do hematoma 60 centímetros cúbicos, maior diâmetro do hematoma 5 centímetros. O paciente não foi operado e optado pela observação do nível de consciência, mas não optaram pela cirurgia. Vamos ver o que aconteceu com o Marcos. Há 3 dias o paciente apresentou piora de Glasgow 14, pupilas isotóricas e a positividade de proteínas de força. Optava em estabilização clínica do paciente, há 2 dias piora. Aí, de 2 em 2 dias o cara está piorando, veja só. Ou de 3, depois de 2 dias. Glasgow já foi para 13, pupila isotôrica indicada cirurgia. Não sei o que esperar, né? Então o que está acontecendo? Isso aqui é uma característica para operar, indicativo de cirurgia. Olha o que aconteceu, foram acompanhar clinicamente e a gente já foi o quê? Reduzindo o Glasgow dele e piorando o quadro, tá? Nós não temos a imagem aí do final do quadro do Marcos, mas é claro, aumentou o hematoma e obviamente ali a piora do nível de consciência, consequentemente a indicação de cirurgia vem por isso. Paciente TR, 66 anos, então já tem um mau prognóstico pela idade, inclusive. História do moléstia atual, paciente previamente com fibrilação atrial crônica, né? Lembra o nódulo atrial, né? Então o padrão sinusal está alterado. Lembra o que era fibrilação atrial? Eram focos ectópicos de despolarização ao longo da parede atrial direita. Uso de Marevan, está fazendo uso de um anticoagulante potente. Há 2 semanas, enquanto pescava, bateu a cabeça em uma árvore com perda da consciência. Levado ao PS em Campinas, admitido com Glasgow 15, pupila isocórica, positividade para a redução da força, realizou a tomografia de crânio. Dá para notar ali que a área escura é bem pequena, tá? E aí a gente começa a ver, o paciente após 8 horas evoluiu, olha só, em 8 horas, veja só, em 8 horas evoluiu para Glasgow 4, o Glasgow dele estava quanto? 15, em 8 horas o nível de consciência rebaixou extremamente, Glasgow 4, e aí pupilas anisotóricas, ali direita maior que a esquerda, repetido a tomografia de crânio. Ele está o quê? Entubado, né? Está com intubação orotraqueal. Olha lá, a evolução, olha só, a lesão extensiva em 8 horas, então não dá para esperar. Tá? Hematoma cerebelar espontânea, tá? A gente já viu isso, ruptura de uma formação de arteriovenosas. Cirurgia indicada, diâmetro maior de 3 centímetros, volume de 15 ml, muito grande. Tá? Análise retrospectiva de 20 pacientes com ruptura de aneurisma na fossa posterior, 50% por conta dessas hipertensões, e as hemorragias se tornam também intraventriculares.
25% intraventriculares por hipertensão, aumentando a PIC secundária. O que é a PIC secundária? A PIC primária era do parênquima, a PIC secundária era do próprio ventrículo. Tá? Olha lá, 10% do total desses pacientes são de hemorragia interventricular, ou seja, de ruptura, por exemplo, das tábuas estriadas. E esse paciente aqui, ó, 80 anos, escola da moléstia anual, paciente previamente hipertenso, diabético e obeso, é a tríade, né? Hipertensão, diabetes e obesidade. 5 dias apresentou quadro de cefaleia, seguido de perda de consciência, levado ao PS. Vamos ver o que esse paciente de 80 anos está arrumando. Olha lá, desacordada, pressão arterial, 20 por 12, né? 200 por 120, pupila miótica já, e diminuída bilateralmente a força muscular global. Uma lesão ali, um acidente vascular hemorrágico na região verminal, né? Numa face mais posterior, aliás, mais anterior, pegando o lobo flóculo nodular, vai ter sequela, provavelmente sequela de equilíbrio. Tá? Submetida à derivação ventricular externa e caminhada ao UTI. Olha lá. Pessoal, eram esses os conteúdos que eu tinha para passar, eram esses os slides. Então prestem muita atenção de fatores de mau prognóstico, fatores de bom prognóstico, análise de linha média, né? Análise de edema intraparenquimatoso, análise do edema intraventricular, os fatores de aumento de pressão direta ou os fatores de aumento de pressão indireta e as imagens, se caso caírem daí, são as imagens dos próprios dados. Não vou pegar uma imagem na internet e colocar uma lesão e falar, putz, o que está acontecendo aí? Tá? Então, estudem os slides.